Olá, gente linda! A paz, fogo e unção para você que agora, nesse momento, me acompanha nesse programa. É com muita alegria que eu estou aqui para falar para você sobre um tema que muito é discutido, que muito é falado, mas muitas vezes não é entendido, ou até mal entendido, né? Que é oração, que é um tema que é essencial para a vida de todos. O que é oração? Você já parou para pensar? O que é oração? É algo que mexe no coração da gente. E eu e você precisamos disso. E oração é a gente estar em comunhão com Deus, é a gente estar conversando com Deus, é a gente ter Deus como nosso amigo, como aquele que todos os dias nos espera, como diz a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 6, diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. O que significa isso? Que quando a gente vai orar, a gente tem que se retirar, ir para um lugar secreto, ou melhor, ir para um lugar onde a gente possa estar à vontade e ali a gente poder falar com Deus, chorar diante de Deus, muitas vezes agradecer por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Eu tenho certeza que numa oração, numa conversa com Deus, a gente vai longe até. Não tem um tempo, não tem uma hora certa, não tem um jeito certo, até porque aqui também fala: nas vossas orações não multipliqueis as palavras. É Jesus que está falando isso para nós. Nós não precisamos muitas vezes fazer um curso de oratória para falar bem, porque Deus não precisa disso. Deus quer que nós sejamos do jeito que nós somos, que nós falemos do jeito que nós estamos acostumados a falar. E hoje nós vamos falando nesse assunto e sabendo a respeito do que a oração pode fazer na nossa vida, dos efeitos, as maravilhas que Deus pode nos proporcionar. Então você vai aprender junto comigo o que a oração tem de bom para nos oferecer, o que realmente é orar. Então, abre o seu coração primeiro para Deus. Deixa que Deus possa falar com você, porque Deus tem várias maneiras de falar com a gente. E você, falando com Deus, você vai poder abrir a sua alma, você vai poder sentir o amor dEle, você vai poder sentir o consolo dEle. Porque aquilo que as pessoas humanas não podem dar, Deus pode dar. E isso através da oração. Que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. É que muitas vezes nós desconhecemos isso. Muitas e muitas vezes nós queremos fazer desse assunto um assunto muito teórico, sendo que na verdade é tudo tão prático, é tudo tão lindo. Olha, gente, é maravilhoso estar na presença de Deus. Porque mais do que ter Deus, Deus tem que nos ter. E isso é importante para que você possa realmente deixar que você seja nas mãos de Deus um barro. E Ele é o oleiro que vai te moldando, que vai te transformando, que vai te dando o acabamento que você precisa, fazendo as mudanças que você precisa na sua vida. Então a oração é muito importante na vida de todas as pessoas, na sua vida, na minha vida, tanto nós orando, rezando, falando com Deus, quanto nós apresentando para Deus aquelas pessoas que também precisam de oração, que também precisam de uma cura, de uma libertação, e através da oração a gente consegue isso. A oração é uma ponte entre eu e Deus, entre Deus e eu, onde a gente se comunica. E Deus se comunica com aqueles que acreditam. Então você é um daqueles que, como eu, está agora, nesse momento, sedento, com o coração vibrando, desejando, querendo realmente sentir a presença de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, mas tudo isso através da oração. A oração é algo que realmente todo ser humano precisa. Assim como o ar, nós precisamos do ar para respirar, precisamos da oração para chegarmos até Deus. Porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Então, Deus te atrai. Muitas vezes é pelo amor, mas infelizmente a maioria é pela dor. Quantas pessoas estão começando a aprender a rezar através da dor? Então a palavra tanto orar quanto rezar é a mesma coisa, viu? Então não se preocupe com o termo, mas se preocupe sim com
o seu jeito de estar diante de Deus. Eu posso orar de joelhos, eu posso orar sentado, eu posso orar de pé, levantando os braços, enfim, é o seu jeito, é a sua maneira que você vai poder estar se colocando diante do olhar de Deus, que estará olhando muito para você, que estará fazendo de você algo novo. Então não fica preocupado com o seu palavreado não, ficar multiplicando as palavras, ficar atropelando as coisas, porque Deus é um Deus de amor, e o amor de Deus supera todas as coisas da nossa vida. Então, realmente, eu e você vamos aprender muito nesse dia de hoje sobre o poder da oração. Então, eu convido você a esperar um instante, que nós vamos continuar esse nosso papo tão legal sobre oração. Voltamos então a falar de um assunto tão importante que eu tenho certeza que você estava curioso, esperando esse momento, vocês que nesse momento está acompanhando esse programa. Então eu quero dizer a você o seguinte: muitas e muitas vezes a gente pergunta assim, mas a oração, e como que eu posso rezar, como que eu posso me comportar diante de Deus, será que funciona mesmo a oração? O que impede eu de chegar até Deus? Porque às vezes a gente começa a orar e dá a impressão de que Deus não está nos escutando, que está tão longe da gente. Por que será? Diz aqui no livro de Tiago, na Bíblia, que muitas vezes a gente pede e pede mal. E quando a gente pede mal, as coisas não acontecem na vida da gente. E o que é pedir mal? É pedir com o coração cheio de falta de perdão, cheio de pecado, cheio de tanta preocupação. Às vezes está falando com Deus e está pensando em outras coisas. Então isso é pedir errado, é pedir mal. E aí a gente vê que tira toda a nossa concentração. Então a oração, ela pode ser feita com a Bíblia. Você tem a sua Bíblia, você pode orar com a Bíblia. Você pode orar pedindo perdão para Deus, agradecendo a Deus, fazendo uma súplica, adorando a Deus, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele faz na sua vida, na vida das pessoas. Então, a gente tem diversas maneiras de rezar. Rezar caminhando, fazendo uma caminhada, rezar dirigindo. Se você possui o dom de orar em línguas, usar esse dom também para rezar. Enfim, temos múltiplas maneiras que o Espírito Santo, que é o nosso professor de oração, vai nos ensinando a rezar. E aprende a nadar nadando, aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta, né? E aprende a rezar rezando. Você tem que tomar iniciativa. Então, o que temos que fazer, ninguém pode fazer no nosso lugar, só nós mesmos, só eu, só você. Então, gente linda, eu peço a você que realmente, você quando for se colocar na presença de Deus, você se sinta como uma criança. Porque Jesus disse que nós temos que ter um coração de criança. Por quê? A criança não questiona, a criança não fica perguntando, a criança ela é bem espontânea, né? Ela fica à vontade. E quando a gente está diante de Deus, nós temos que ficar bem à vontade e deixar que Deus possa fazer tudo aquilo que nós estamos precisando. Agora, a certeza dos resultados da nossa oração, ela virá conforme a nossa fé. Porque a fé existe para isso, para que a gente reze acreditando que Deus está escutando a nossa oração e que aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer. É que nem a gente está no telefone. Nós não estamos vendo a pessoa, mas nós estamos ouvindo a voz dela. Nós estamos sabendo que o telefone está funcionando porque estamos nos comunicando. E essa comunicação é que nos dá a certeza de que nós estamos falando e ao mesmo tempo ouvindo. Então, Deus a gente não vê, a gente sente. Você vê o vento? Você vê o ar? Não. Como você sabe que ele existe? Porque você sente, não é verdade? Então, é isso que eu quero dizer para você, que a oração ela começa a provocar tantas e tantas mudanças de dentro para fora. Você sabe que a gente vai ficando até muito mais bonito. A oração vai nos deixando muito mais cheio da presença de Deus, que a gente começa a passar essa paz, a pessoa sente que a gente é diferente.
Por quê? Porque estar diante de Deus, a gente está cheio de amor, de alegria, está com o nosso semblante resplandecente, mostrando Deus de verdade. E nós temos que tomar muito cuidado com a distração. A distração tira os nossos olhos da presença de Deus. Como a distração e as preocupações. O que é uma preocupação? É se ocupar antes de uma coisa que você nem sabe se vai acontecer e você está ali na oração preocupado, tem que lavar isso, fazer aquilo, fazer compra, e estudar, e trabalhar. E também não significa que você tenha que só viver orando o dia inteiro. Não, faça da sua vida uma vida de oração, uma vida andando no poder de Deus. Então você é uma pessoa muito abençoada por estar ouvindo falar sobre isso, o poder da oração, que a oração ela tem poder de mudar situações, de mudar vidas, de mudar histórias, de fazer acontecer aquilo que precisa acontecer. Então, para você poder realmente ter a certeza disso, confira esse testemunho do poder da oração. Eu estava com a diabetes muito alta há muito tempo e agora Deus me curou. Faz mais de 2 meses que eu não tomo nem insulina, graças a Deus. Uau, Deus é tremendo, né? Fala sério. A gente viu nesse testemunho o tamanho do poder de Deus, como Deus pode fazer grandes coisas na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida também. E eu quero já terminando esse programa, mas antes eu quero deixar um convite especial onde eu estarei esperando você, segunda-feira às 8 horas da noite, na Igreja Matriz de São Bento. Você no nosso grupo de oração Novo Pentecostes, às 8 horas da noite. E também eu estarei esperando você no nosso próximo programa, o endereço www.edifrediani.com.br. Então, próximo programa, não esqueça, hein? Eu te espero. Deus te abençoe.